Olá, amigos de rotina de pessoal. Vamos para a unidade 2, que trata da jornada de trabalho, tá? Lá a gente falou que, de acordo com a CLT, a jornada normal de trabalho, ela não pode ultrapassar o limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais. A gente também falou do acordo de compensação de horas, tá? Ou seja, a jornada de trabalho ela pode ser elastecida no limite máximo de 2 horas por dia, tá? Mediante acordo escrito entre o empregador e o empregado, ou mediante algum contrato coletivo de trabalho. A gente falou também que o pagamento dessa hora extra ou dessa compensação de hora, que a gente entende até por banco de horas, ela não pode ser maior do que um ano, porque se passar de um ano, o empregador tem que pagar as horas do funcionário, tá? Como hora extra. A gente falou do trabalho noturno, que o trabalhador urbano é de 10 horas da noite às 5 horas da manhã, o trabalhador rural da lavoura é de 9 às 5 horas e o trabalhador rural pecuarista de 8 da noite às 4 horas da manhã. Inclusive, a gente falou que uma hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos da hora diurna. Então, dê uma olhada que a gente fez bastante cálculo, bastante exemplo, sobre essa conversão de hora diurna para hora noturna, tá? Existe, inclusive, um fator de redução da hora que é 1,142857. Vejam os exemplos para que a gente, na nossa aula, nessa unidade 2, nos slides 14 e 15, para vocês darem uma recapitulada em tudo que a gente já falou. Também nessa aula a gente falou dos intervalos de trabalho, né? A gente falou do intervalo intra-jornada, que é aquele durante a jornada de trabalho. Se você tem uma hora de trabalho que são de 4 horas até 6 horas, né, você tem um intervalo de 15 minutos. Se você tem uma jornada de trabalho maior de 6 horas, você tem que ter no mínimo uma hora de descanso e no máximo 2 horas. Lógico que esse tempo pode ser reduzido de acordo com a convenção coletiva. E o intervalo intra-jornada, que é aquele intervalo que existe entre uma jornada de trabalho e outra, que ele tem que ter no mínimo 11 horas consecutivas. A gente falou também das faltas, da quantidade de faltas, né? Que existem faltas justificadas e faltas injustificadas. Deem uma olhada também sobre esse assunto lá na nossa aula 2, na unidade 2, tá? Continuando na nossa unidade 2, a gente falou da questão das faltas, tá? E existem as faltas que são justificadas, justificáveis, e as injustificáveis. A gente falou que as faltas justificadas, elas são aquelas em que o empregado se encontra impossibilitado de comparecer ao ambiente de trabalho, mas que são devidamente comprovadas, né? E que não vai causar nenhum prejuízo salarial ao funcionário. Então, nós falamos bastante sobre a Lei 13.257 nos incisos 10 e 11, tá? Por exemplo, que o funcionário pode faltar 2 dias consecutivos ou não para se alistar. A gente falou, por exemplo, que ele pode faltar até 2 dias consecutivos no caso de falecimento do cônjuge, no caso de falecimento dos pais, dos filhos, irmão ou pessoa que é declarada na sua carteira de trabalho. Das faltas não justificadas, a gente falou que elas são aquelas que não têm qualquer amparo legal, tá certo? E que dá o direito ao empregador de descontar os dias não trabalhados. A gente falou se pelo menos um dia não for trabalhado, muito menos justificado, perde o empregado o repouso semanal remunerado. Também falamos da quantidade de faltas injustificadas com relação à quantidade de férias, dias de férias que o funcionário pode tirar. Por exemplo, se o funcionário faltar até 5 dias no ano, ele tem direito realmente a tirar os 30 dias de férias. Mas, por exemplo, se ele faltar de 15 dias a 23 dias e não justificar essas faltas durante o ano, ele tem só direito a tirar 18 dias de férias, dos 30 que ele deveria tirar. Dê uma olhada nessa tabela. A gente falou também da questão dos atrasos. Lembram daquela questão dos 5 minutos e limite máximo de 10 minutos diários, tá? Então, a gente tem que dar uma olhada naqueles exemplos que a gente fez, aqueles exemplos que tinha lá entrada 1, saída 1, entrada 2, saída 2, ou seja, o funcionário que entra 5 minutos a mais, ou ele sai mais cedo 5 minutos. Dê uma olhada nisso para a gente poder tirar as dúvidas de vocês quando a gente voltar dessa quarentena.
A gente também falou da questão do horário de trabalho extra, né? Que não pode exceder as 2 horas, que o valor tem que ser de no mínimo 50% superior à hora normal, tá? Que entre uma jornada e outra tem que ter um descanso de 15 minutos. Esse descanso é obrigatório, tá certo? Deem uma olhada lá na nossa unidade 2, tem alguns cálculos. Utilizem a calculadora que vocês vão usar na prova para que vocês possam ter familiaridade com ela, tá bom? Então, qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Se cuidem, saúde.